Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre as forças intermoleculares, que são aquelas forças que vão manter as moléculas unidas. As moléculas, nós sabemos, são formadas pelos compostos covalentes. Então, compostos covalentes e compostos moleculares são a mesma coisa. Nós vimos no caso dos compostos iônicos que aquele reticulado cristalino é formado pela força de atração entre as cargas opostas. Do mesmo modo, no caso lá das ligações metálicas, nós tínhamos também um reticulado que era formado pela diferença de cargas entre aquela nuvem de elétrons e aqueles cátions metálicos que estavam mergulhados nessa nuvem, nesse mar de elétrons negativos. Agora, pessoal, nós vamos estudar o que é que mantém as moléculas unidas. Moléculas como, por exemplo, as moléculas de água. O que será que vai manter essas moléculas juntos? E nós vimos, é claro, na aula passada, a polaridade das moléculas e ela vai ser fundamental para nós entendermos a aula de hoje. Uma ótima aula a todos! Vocês já pararam para se perguntar por que os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente? Por que os metais também são sólidos, claro, com a exceção do mercúrio? Exatamente por aquilo que nós vimos, aquelas forças então que mantêm os reticulados iônicos e metálicos unidos é muito grande. E agora, pessoal, por que será que as substâncias covalentes, ao contrário, elas podem ser tanto sólidas quanto líquidas e até mesmo gasosas na temperatura ambiente? Nós podemos então perceber que no caso dos compostos covalentes, nós teremos diferentes forças mantendo essas moléculas unidas. E essas diferentes forças então vão nos ajudar a entender por que nós temos substâncias ou compostos covalentes nos três estados físicos na temperatura ambiente. Vamos ver então. Vamos lembrar rapidamente, pessoal, qual é a diferença entre os estados físicos da matéria. Os estados sólido, líquido e gasoso. Nós podemos, então, olhando o que acontece com as moléculas nesses estados, nós temos o seguinte. No caso do sólido, essas moléculas vão estar bem pertinhas, fortemente unidas umas às outras. No estado líquido, essas moléculas estarão um pouco mais longe, com uma união um pouco mais fraca entre as moléculas. E já no estado gasoso, essas moléculas então estarão bem dispersas, com pouca interação umas com as outras. Veja que o que faz então nós mudarmos de um estado para o outro, como aqui no caso do sólido para o líquido, nessa transformação que nós chamamos de fusão, é justamente o espaçamento entre as moléculas. Fundir, então, um sólido nada mais é do que fornecer energia para que essas moléculas consigam se distanciar até chegarem ao estado líquido. Do mesmo modo, para passarmos do estado líquido para o estado gasoso, naquele processo que nós chamamos de vaporização, nós também vamos fornecer energia aqui para essas moléculas para que elas consigam ficar ainda mais distantes. Vejam aqui que no caso da vaporização, na aula de hoje, nós conversaremos principalmente sobre a ebulição. Então, pessoal, vamos ver o que acontece quando nós temos uma molécula polar. Olha o caso aqui do HBr. Olhando a nossa escala de eletronegatividade, nós vemos aqui que o bromo ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, nós teremos, sim, aquela formação de polos negativos e positivos parciais nessa molécula. Essa será então uma molécula polar, já que o bromo vai atrair com maior intensidade o par eletrônico que ele compartilha com o hidrogênio. Se nós olharmos então essas moléculas de bromo interagindo, nós vemos que essas moléculas elas apresentam cargas parciais. E aí nós teremos uma interação, uma atração entre essas cargas opostas que vão então manter essa molécula unida. Claro que essas cargas não são cargas reais, como no caso lá dos compostos iônicos, em que nós tínhamos uma troca real, efetiva de elétrons. Então, quando nós falamos lá do cloreto de sódio, do sal de cozinha, o sódio cede o seu elétron para o cloro. Aqui não há uma cessão, não existe uma troca real de elétrons, mas sim um compartilhamento. Mas esse compartilhamento ele não é muito justo. O elemento mais eletronegativo vai manter essa nuvem eletrônica compartilhada
compartilhada mais próximo dele, criando então essa polaridade nas moléculas. E aí, como uma molécula ela vai ter um polo parcial positivo e negativo, cada molécula, então, vai ter o seu polo positivo atraindo o polo negativo das outras moléculas e o contrário também é verdade. Então, nós conseguiremos manter essas moléculas unidas justamente por essa diferença de polos parciais nessas moléculas. Se nós olhássemos, então, um arranjo aqui formado por essas moléculas, nós veremos, então, que em cada molécula os polos parciais opostos vão se atrair, positivo com negativo, e isso, então, manterá essas moléculas unidas. Mas o que acontece quando nós temos uma molécula apolar, como no caso aqui do gás hidrogênio? No gás hidrogênio, como os dois elementos que estão se ligando são o mesmo, o hidrogênio, não haverá diferença de eletronegatividade e então não haverá concentração de cargas nessa molécula. Nós temos então a nuvem de elétrons igualmente distribuída por toda a molécula. Quando nós olhamos, então, essas moléculas elas terão baixa interação, já que eu não tenho aqui a formação de polos parciais a princípio. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, por que o HBr ele é um líquido à temperatura ambiente, enquanto aqui o gás hidrogênio é um gás, porque nós temos pouca interação entre essas moléculas. Essas moléculas, então, estarão mais distantes, já que nós não teremos aqui a formação de polos permanentes. O que eu quero mostrar para vocês agora é cada uma dessas forças, o que é que vai acontecer em cada um desses casos para manter essas moléculas mais ou menos unidas. A primeira força que nós vamos estudar, a primeira força intermolecular, é a força dipolo-dipolo, que vai ocorrer, então, entre as moléculas polares. Nós tínhamos visto lá o exemplo do HBr, agora eu trouxe aqui do HCl, mas é a mesma coisa, a mesma ideia. Nós temos aqui a nossa escala de eletronegatividade, onde nós vemos o cloro mais eletronegativo do que o hidrogênio. Nós teremos, então, uma concentração de cargas aqui mais próximas do cloro, formando, então, polos parciais positivo e negativo nessa molécula. E como nós vimos essas moléculas, então, elas vão interagir, elas vão se manter unidas, porque nós temos aqui polos parciais. E aí, os opostos, os polos parciais opostos, vão se atrair, mantendo, então, essas moléculas unidas. E aí nós vimos que essas moléculas, então, elas vão ficar atraídas, unidas, pela diferença de cargas parciais que nós teremos em diferentes regiões da molécula, já que essas moléculas são polares. A segunda força intermolecular que nós estudaremos são as ligações de hidrogênio que vão acontecer para manter unidas moléculas polares, mas não são quaisquer moléculas polares que vão fazer essas ligações de hidrogênio. Elas vão ocorrer quando nós tivermos moléculas formadas pelos três elementos mais eletronegativos aqui da nossa escala, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Quando um desses três elementos estiver ligado aqui ao hidrogênio na molécula, nós teremos aqui a máxima diferença de eletronegatividade da nossa escala. Claro, pessoal, que aqui nós não estamos falando ainda daquela diferença de eletronegatividade ainda maior que vai acontecer, por exemplo, entre os metais e os ametais, formando as ligações iônicas. Mas aqui, dentro da nossa escala, nessas moléculas, então, que fazem ligações covalentes, a máxima diferença de eletronegatividade vai acontecer entre esses elementos aqui, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio. Vamos ver o caso do HF, do ácido fluorídrico. Pessoal, o flúor é o elemento mais eletronegativo aqui da nossa escala. Ele vai então exercer uma grande atração sobre esse par eletrônico compartilhado com o hidrogênio, mantendo esse par bem próximo dele e com isso gerando então aqueles polos positivo e negativo na molécula devido à concentração dessa nuvem eletrônica aqui na região da molécula ocupada pelo flúor. Para manter, então, essas moléculas unidas, já que nós temos forte polaridade, a geração de polos negativo e positivo muito fortes, essas moléculas, então,
terão essa grande diferença de polaridade e se manterão unidas agora por uma força extremamente forte, que são as ligações ou pontes de hidrogênio. Então aqui, o que mantém cada molécula de HF unida a outra molécula é a ponte ou a ligação de hidrogênio que vai acontecer entre os polos positivo e negativo dessas moléculas. Nós tínhamos visto também que a água é uma molécula com grande polaridade. E de novo, olha só pessoal, na água nós temos a ligação do oxigênio, o oxigênio que é um dos 3 elementos mais eletronegativos aqui da nossa escala, com o hidrogênio. Nessa ligação, então, nós temos o oxigênio atraindo com grande força os pares eletrônicos compartilhados com os hidrogênios, gerando uma molécula com polaridades bastante fortes. Olha o que acontece agora quando essas moléculas vão interagir umas com as outras. Percebe então que os polos positivo e negativo dessas moléculas vão se atrair, mantendo esse composto unido, então, por isso que nós chamamos de pontes ou ligações de hidrogênio. Então, essas forças aqui que mantêm cada molécula unida à outra, nós chamamos de ligação de hidrogênio. Vejam então que a água se mantém no estado líquido devido a essa forte força de atração entre as suas moléculas que ocorre pela ligação de hidrogênio. Se não fosse essa grande polaridade das moléculas que gera então essas ligações ou pontes de hidrogênio entre elas, a água estaria no estado gasoso. A força dessas ligações de hidrogênio que a água faz é fundamental para a existência de toda a vida na Terra. O nosso corpo, que é composto aí por mais de 70% de água, estaria no estado gasoso se não fosse a força aqui das ligações de hidrogênio. Se a água não fizesse ligações de hidrogênio, ela estaria no estado gasoso, então nós não poderíamos estar vivos, pelo menos não da maneira com que nós nos conhecemos hoje. E a terceira força que nós estudaremos hoje é o dipolo induzido, que nós veremos para as moléculas apolares. O dipolo induzido, então, ele vai manter as moléculas apolares unidas. Vejam que aqui nós temos as nuvens eletrônicas igualmente distribuídas por essas moléculas. Não há, a princípio, a formação de polos positivo e negativo permanentes. O que então vai manter essas moléculas unidas, ainda que de forma mais fraca? O que vai acontecer, pessoal, é que quando essas moléculas se aproximam, nós teremos aqui a formação de polos instantâneos e temporários. Olha só, como essas moléculas aqui, elas estão cercadas pela nuvem eletrônica e essa nuvem é negativa. Quando essa nuvem negativa se aproxima de outra nuvem negativa, nós temos a repulsão entre essas nuvens e aí a nuvem eletrônica, então, ela vai se deslocar para o lado oposto, formando polos parciais instantâneos. Então, conforme essas moléculas se aproximam, nós teremos o deslocamento da nuvem eletrônica e, momentaneamente, a formação, então, de polos parciais. Como aqui nós sabemos que essa nuvem de elétrons ela é negativa, quando essa nuvem se desloca, então, para o lado oposto, fugindo da repulsão da nuvem da outra molécula, nós teremos, então, a formação de um polo negativo do lado contrário e de polos positivos aqui, nessas regiões onde as moléculas estão se aproximando. Vamos então tentar entender isso melhor. Quando essas duas moléculas então se aproximam, nós teremos uma força de repulsão entre as nuvens eletrônicas, ambas negativas, e a formação então de cargas parciais positiva e negativa, tornando então essas moléculas momentaneamente polares. Por isso que nós chamamos essas forças de dipolo induzido, porque a criação aqui dos polos acontece pela indução que ocorre quando uma molécula se aproxima da outra. Além disso, pessoal, aqui no caso do dipolo induzido, nós também podemos chamar essas forças de força de Van der Waals ou de força de dispersão de London. Então, se aparecer esses nomes aí para vocês já sabem que é a mesma coisa que o dipolo induzido que ocorre para manter as moléculas apolares unidas.
Pessoal, agora imaginem isso acontecendo ali entre milhões de moléculas o tempo todo. Essas moléculas elas estão em constante agitação. Então uma molécula se aproxima da outra, existe uma repulsão das nuvens eletrônicas e criação parcial de polos. Esses polos então vão atrair polos opostos de outras moléculas que também tiveram uma criação induzida de polaridades. Então, essas moléculas elas vão estar o tempo todo interagindo, formando e depois também perdendo essa polaridade conforme elas vão se aproximando ou se afastando das outras moléculas. É claro que essa força, então, ela existe, ela é cerca de 10 vezes menor do que a força do dipolo-dipolo, mas ela mantém essas moléculas unidas, ainda que de forma mais fraca. E isso vai nos ajudar também a entender o ponto de fusão e de ebulição das substâncias de acordo com a força que mantém essas moléculas unidas. Veja só, pessoal, que no caso aqui então da formação dos dipolos induzidos, que nós também chamamos de forças de Van der Waals ou força de dispersão de London, vão nos ajudar a entender o porquê que as lagartixas conseguem então grudar na parede. Então nós temos ali a criação de polos momentâneos que vão então ajudar a manter as patas aqui da lagartixa grudadas na parede. Então nós vimos as forças intermoleculares, aquelas forças que vão manter as moléculas unidas. No primeiro caso, quando nós temos moléculas polares, nós teremos essa força dipolo-dipolo, que nós também chamamos de dipolo permanente, que é aquela que cria dois polos opostos na molécula, um polo positivo e um polo negativo. Nós vimos também as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio que vão acontecer, que são forças que vão manter unidas aquelas moléculas com grande polaridade, ou seja, aquelas moléculas que são formadas por um dos três elementos mais eletronegativos da tabela, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, em ligação com o hidrogênio. Nesse caso, nós teremos moléculas muito polares que vão se manter unidas umas às outras por essas ligações ou pontes de hidrogênio. Nós temos também, no caso das moléculas apolares, a formação do dipolo induzido ou as forças de Van der Waals ou de London. Vamos tentar entender o que ocorre, o que prever sobre o ponto de ebulição de substâncias que são mantidas unidas por cada uma dessas forças. Olha só aqui, eu trouxe para vocês três substâncias, o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico e o gás hidrogênio. Então veja que no caso aqui do ácido fluorídrico, do HF, as moléculas de HF vão se manter unidas umas às outras por ligações de hidrogênio. Já no caso do ácido clorídrico, HCl, essas moléculas estarão unidas pela força dipolo-dipolo. E no caso aqui do gás hidrogênio, H2, nós temos forças do tipo dipolo induzido ou forças de Van der Waals que manterão essas moléculas unidas. Agora vamos olhar o que acontece com o ponto de ebulição. Veja que a maior força intermolecular, que é a ligação de hidrogênio, vai também gerar o maior ponto de ebulição. O que significa que é mais difícil nós afastarmos moléculas que estão unidas por ligações de hidrogênio do que pelas outras forças. Por isso, olha só, o HF, o ácido fluorídrico, ele tem ponto de ebulição em 20 graus Celsius positivo. Já o HCl, o ácido clorídrico, que se mantém unido por forças do tipo dipolo-dipolo, tem ponto de ebulição de menos 85 graus Celsius. E o H2, o gás hidrogênio, que se mantém unido pelo dipolo induzido, ele tem um ponto de ebulição ainda mais baixo, de menos 252 graus Celsius. Percebam então que quanto maior a força de atração, de ligação entre as moléculas, mais energia eu preciso fornecer para afastar essas moléculas umas das outras para que elas possam mudar de estado, como no nosso caso aqui no ponto de ebulição, do estado líquido para o estado gasoso. Mas nós também temos que levar em consideração a massa molecular quando nós falamos dos pontos de fusão e de ebulição, especialmente aqui no caso do ponto de ebulição. Então, quando há empate nas forças, nós vamos ter que ver qual é o elemento, qual é a molécula que apresenta maior massa. Aquela molécula de maior massa terá o maior ponto de ebulição. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, o HCl, o HBr e o HI.
todos eles aqui do grupo 17 da tabela periódica. Vejam então que o iodo ele apresenta o maior raio atômico e também a maior massa, já que ele está mais abaixo da tabela periódica. O bromo é intermediário e o cloro tem a menor massa atômica. Mas veja que todos esses compostos se mantêm unidos pela mesma força, a força dipolo-dipolo. Qual desses compostos, então, terá o maior ponto de ebulição? Aí, como nós temos empate nas forças, nós vamos ter então que apelar para a massa dessas moléculas. E aí, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Então, quando nós olhamos aqui o ponto de ebulição dessas substâncias, o HCl, que apresenta massa molecular 36,5 unidades de massa, vai ter o ponto de ebulição menos 85 graus Celsius. O HBr, que já apresenta uma massa um pouco maior, de 81 unidades de massa, vai ter um ponto de ebulição também mais alto, de menos 67 graus Celsius. E por último, o HI, que tem a maior massa atômica, aqui com 128 unidades de massa, terá o maior ponto de ebulição, de menos 35 graus Celsius. Vamos fazer uma escala, então, crescente do ponto de ebulição das substâncias de acordo com as forças que mantêm essas moléculas unidas, ou então isso que nós estamos chamando aqui de forças intermoleculares. Os compostos, então, que se mantêm unidos por forças do tipo dipolo induzido terão os menores pontos de ebulição. Já os compostos que se mantêm unidos, aquelas moléculas que se unem, que se ligam pela força dipolo-dipolo, terão um ponto de ebulição um pouco maior. As moléculas que têm grande polaridade e que se unem por ligações de hidrogênio apresentam um ponto de ebulição ainda maior, como no caso da água, que nós sabemos que ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. Mas é claro, pessoal, que ainda existe uma força maior do que a da ligação de hidrogênio, aquela força que vai manter cargas opostas unidas, cargas reais, no caso, então, da ligação iônica, quando nós temos a efetiva troca de elétrons entre dois elementos, e aí sim nós teremos aquele reticulado cristalino. É o caso, por exemplo, do sal de cozinha, que nós sabemos que apresenta ponto de ebulição acima de 800 graus Celsius. Então vejam, quanto maior a força intermolecular, ou aqui no caso da ligação iônica, a força entre os íons, maior o ponto de ebulição, porque nós precisaremos fornecer mais energia para afastar essas moléculas, ou, claro, no caso das ligações iônicas, esses íons. Vamos resolver então uma questão, pessoal, olha só. A temperatura de ebulição das substâncias normalmente aumenta à medida que aumenta sua massa molecular. Analisando o gráfico que mostra a temperatura de ebulição de ácidos halogenídricos, que são aqueles ácidos formados pelos halogênios, os elementos do grupo 17, percebe-se que o ácido fluorídrico, HF, tem um comportamento anômalo. Então aqui, pessoal, nós estamos vendo a temperatura de ebulição de 4 ácidos halogenídricos. O ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o HBr, que é o ácido bromídrico, e aqui o HI, o ácido iodídrico. Perceberam então que a massa molecular ela vai aumentando da esquerda para a direita. E nós vimos que quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição, desde que nós tenhamos empate nas forças de ligação intermoleculares. Todos esses elementos aqui, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, nós vimos, são halogênios lá do grupo 17. Vejam que nós sabemos aqui que quanto mais abaixo na tabela, maior a massa desses elementos. Então o iodo aqui que forma o HI, o ácido iodídrico, apresenta maior massa molecular, já que o iodo apresenta a maior massa. Então, pessoal, por que será que o HF, já que o flúor tem a menor massa de todos aqui, tem o maior ponto de ebulição? Porque nós vimos que a grande diferença entre o HF e as outras substâncias aqui da nossa escala é que o HF forma ligações de hidrogênio, já que essas moléculas, pessoal, são muito polares. Olha só, o HF ele é formado por ligações covalentes extremamente polares,
já que o flúor está aqui, é um dos 3 elementos mais eletronegativos da nossa escala, faz parte ali do FON, e ele está se ligando com o hidrogênio. Isso gera então uma molécula fortemente polar, e essa molécula então vai se ligar a outras moléculas por aquilo que nós chamamos de ligações de hidrogênio, que ocorrem então quando nós temos essas moléculas com grande diferença de eletronegatividade, com grande polaridade, portanto. A questão nos diz o seguinte: esse comportamento do ácido fluorídrico pode ser atribuído a quê? A letra A nos diz que é pelas fortes ligações covalentes entre os átomos. Não, pessoal, as ligações covalentes são internas, são dentro dos átomos. Mas o que faz o ponto de ebulição aumentar é a força que existe entre as moléculas, então intermoleculares. As ligações covalentes são ligações, são forças intramoleculares, dentro da molécula. A letra B nos diz então que é pela formação de cristais covalentes. Também não falamos nada disso. A letra C nos diz que é por interações do tipo forças de Van der Waals. E aqui nós sabemos, pessoal, que as forças de Van der Waals são aquelas que mantêm moléculas apolares unidas. Não é o caso aqui do HF, que apresenta grande polaridade, tão grande que essas moléculas se mantêm unidas não pela força dipolo-dipolo, mas sim pelas pontes ou ligações de hidrogênio. As forças de Van der Waals são ainda mais fracas do que a dipolo-dipolo, já que a força de Van der Waals nada mais é do que aquilo que nós chamamos de dipolo induzido, que vai ocorrer em moléculas apolares. A letra D nos diz que nós temos aqui interações do tipo pontes de hidrogênio. Perfeito, pessoal. A letra D aqui está correta e é o nosso gabarito. Vamos só olhar aqui então a letra E, que nos diz que nós temos aqui fortes ligações iônicas entre os átomos. Não, pessoal, aqui nós temos ligações covalentes. O HF é uma molécula, um composto molecular e não um composto iônico. Portanto, a letra D é o nosso gabarito. Vamos ver aqui a nossa segunda questão. Desde os primórdios da humanidade, há uma busca por entender questões acerca da origem, do funcionamento e da organização do universo. Na tentativa de propor explicações, os cientistas elaboram modelos. Considerando que as propriedades físico-químicas da matéria, os tipos de ligações e as geometrias moleculares podem ser explicados por meio de modelos atômicos, modelos de ligações e modelos de moléculas, relacione a coluna da esquerda com a da direita. Então está aqui a nossa tabelinha, ele pede para nós relacionarmos aqui as colunas. Vamos lá então. O NaCl é um sólido em temperatura ambiente. Então aqui no caso do NaCl nós sabemos que nós temos um composto iônico e que é sólido a temperatura ambiente, com a formação do cátion sódio mais e do ânion cloro menos. Olhando aqui, pessoal, do lado direito, na letra D nós temos o seguinte: o NaCl apresenta alto ponto de fusão e ebulição, claro, é um composto iônico, porque ele é um composto formado por ligação iônica. Então nós temos aqui o número 1 da coluna da esquerda se relacionando com a letra D. Vamos aqui para o número 2. A água é uma substância molecular, polar e considerada solvente universal. Então a letra A nos diz que a água tem geometria linear? Não. Letra B também, geometria linear? Não. A água é um composto aromático? Também não. Não falamos disso ainda, vamos ver bastante isso quando nós falarmos de química orgânica. A letra D nós já vimos. A letra E, então, nos diz que as ligações de hidrogênio e geometria angular, então, explicam as características da água. Perfeito. Então, o número 2 aqui, que fala da água, está relacionado com a letra E, já que a água tem geometria angular e faz ligações de hidrogênio. O número 3 nos fala aqui que o benzeno é uma substância apolar e líquida em temperatura ambiente. Pessoal, nós não falamos ainda sobre o benzeno, que é um composto orgânico, mas eu posso adiantar para vocês que o benzeno é um composto aromático e forças do tipo dipolo induzido mantêm essas moléculas unidas. Então aqui o número 3 vai ter correlação com a letra C, mas nós poderíamos ter matado esse exercício mesmo sem saber isso. Olha só aqui o número 4. Nos diz que o HCl, o ácido clorídrico, é um gás em temperatura ambiente.
O HCl tem geometria linear, verdade, ligação covalente, verdade, e forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. Isso mesmo, pessoal, o HCl existe uma diferença de eletronegatividade entre o cloro e o hidrogênio. E nós teremos, então, a formação de forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. Então, aqui o número 4 está relacionado com a letra A. Claro que o nosso número 5, então, será relacionado com a letra B. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, o CO2, o dióxido de carbono, é um gás em temperatura ambiente. E a letra B nos diz que o CO2 tem geometria linear e que é uma molécula apolar e forças intermoleculares do tipo dipolo induzido. Claro, se é uma molécula apolar, o que manterá essas moléculas unidas serão as forças de Van der Waals ou então dipolo induzido. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, no átomo aqui de CO2. Lembram-se? O oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então nós teremos sim ligações covalentes polares. Mas como ela tem geometria linear, esses vetores vão se cancelar e a molécula será apolar. Com isso, então, nós podemos ver a nossa sequência aqui 1D, 2E, 3C, 4A, 5B. Exatamente isso que nós encontramos aqui na letra D de dado, que é o gabarito aqui da nossa segunda questão. Pessoal, então nós já começamos aqui a estudar as forças intermoleculares e viram só como elas são importantíssimas, fundamentais para nós entendermos as propriedades desses compostos moleculares. Nós vimos hoje então já o caso do ponto de ebulição. Quanto maior a força de atração entre essas moléculas, então mais difícil será separá-las para que elas mudem de estado físico. Então o ponto de ebulição aumenta conforme nós aumentamos a força de interação entre essas moléculas. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.